A mastologia é a especialidade médica que estuda, diagnostica e trata as doenças das mamas. No Brasil, o profissional primeiro precisa realizar a graduação de medicina para depois fazer residência médica em ginecologia e obstetrícia ou cirurgia geral e assim cursar e se especializar em mastologia. Neste mês especial de campanha do Outubro Rosa, com ações de conscientização contra o câncer de mama, vamos destacar a importância dos exames e do profissional mastologista. Aqui no nosso quadro Medicina e Saúde, eu converso agora com a doutora Bianca Silveira Sá, médica mastologista. Doutora Bianca, muito bom dia. Bom dia, Denise. É um prazer estar participando aqui do programa com vocês. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma alegria estar aqui hoje falando com vocês aí sobre a especialidade que eu tanto amo, que eu escolhi para fazer parte dos meus dias, né? Nesse mês aí que a gente sabe que tem uma notoriedade essa doença que faz tantas vítimas, né? Tantas mulheres aí que são vítimas dessa doença. É verdade. E o prazer é nosso, doutora, de tê-la aqui também, fazendo parte aqui dos convidados especiais na programação da Rádio CBN. Aproveitando já que a gente sentiu tanto amor pela profissão, doutora, antes de falar sobre a prevenção e a importância dos exames, por que a doutora Bianca escolheu essa especialidade? Então, primeiro, né, notório, né, o amor que eu tenho por essa área. Eu amo realmente o que eu faço, né? E eu sempre conto, né, para o pessoal mais novo que passa com a gente, que eu entrei na faculdade com a ideia de ser pediatra, né? Aquela menina sonhadora queria ser pediatra. Foi passando os anos e o primeiro contato que eu tive com a mastologia já foi, assim, amor à primeira vista, porque eu vi que a gente podia fazer um tratamento, não só o tratamento, que a gente podia acolher a paciente como um todo, porque na mastologia a gente não só trata a doença, como a gente também atua na prevenção, seja ela primária, evitar a doença, seja ela secundária, em fazer o diagnóstico precoce. A gente trabalha com aquelas pacientes que têm um alto risco de desenvolver doenças, né? E faz o tratamento de doenças malignas, benignas, e ainda atua depois seguindo essa paciente, fazendo a reconstrução. Então a gente consegue atuar de uma forma bem completa. E eu pontuo ainda que depois que eu tive o primeiro contato com as pacientes, eu vi ali que anteriormente vocês explicaram, né, que na nossa especialidade a gente tem que fazer ginecologia ou cirurgia geral antes. Então, nesse primeiro contato, a gente começa a conhecer as pacientes. Então, quando a gente conhece, a gente vê que essas pacientes que passam por batalhas na vida, elas nos ensinam muito. E daí eu me apaixonei ainda mais e tive essa certeza, porque cada paciente que entra no meu consultório, ela acrescenta muito na minha vida, né? Então, assim, dá para ver o tanto que eu amo e a escolha foi por este motivo. Não foi um motivo só, foram vários, né? Doutora Bianca, e assim, né? Aproveitando que estamos nesse Outubro Rosa, ao longo de todo esse mês aqui na programação da Rádio CBN, ouvindo vários entrevistados, vários especialistas na área da saúde, e hoje então com você também aqui, e para enaltecer principalmente a questão, né, desse momento prevenção e também a importância dos exames, quando falamos, claro, nessa relação câncer de mama, doutora, como é que a gente poderia trabalhar a prevenção aqui para a nossa audiência e depois a importância também dos exames na sua área? Então, quando a gente fala em prevenção, é importante a gente entender que existem dois tipos de prevenção. Existe a chamada prevenção primária, que é evitar a doença, ou melhor, diminuir o risco dessa doença se manifestar ao longo dos nossos anos, e prevenção secundária, quando a gente fala de diagnóstico precoce. Então, quando a gente fala em primária, a gente vai estar falando em manter hábitos de vida saudáveis, fazer o exercício físico regular, né, de maneira a evitar a obesidade na pós-menopausa, principalmente, evitar consumo de bebidas alcoólicas, sempre estimular a amamentação. E uma alimentação saudável também é importante a gente estar ponderando. Isso seria a tal da prevenção primária, que não previne só o câncer de mama, mas previne também outros tipos de doença. Importante a gente pontuar ainda que esse tipo de prevenção, ele diminui o risco de eu ter câncer de mama em aproximadamente 30%. Isso é bastante coisa. E quando a gente fala em prevenção secundária, a gente vai estar falando da importância dos exames,
né? Porque eu estou falando em diagnosticar precocemente. E quando eu faço o diagnóstico precoce, a minha chance de cura, ela chega próximo aí dos 95% a 100%. Então, esse número também, né, é importante de ser ressaltado pela gente. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela orienta, né, a fazer mamografia de forma anual a partir dos 40 anos, para a gente alcançar aí, então, esse diagnóstico precoce, junto com ele a cura e junto com ele ainda, né, diminuir a quantidade de tratamento que a gente fornece para essa doença e deixar o tratamento, então, vamos dizer assim, de uma forma mais leve, né, tirar algumas partes que seriam assim mais radicais ou um pouco mais agressivas, talvez seja a palavra. Doutora, e tem algum outro exame que substitui a mamografia ou não tem jeito, não tem como evitar esse exame? Então, é importantíssima essa pergunta, obrigada por ter feito ela, porque essa é uma dúvida frequente, né, que chega no consultório, porque a gente sabe que a mamografia não é um exame, vamos dizer assim, gostoso de se fazer, né, mas ela é essencial e nem um exame substitui a mamografia. As pacientes sempre veem, mas o ultrassom, aquele do gelzinho, não substitui? Infelizmente não, são exames diferentes, né? O ultrassom ele vem a complementar a mamografia. A mamografia eu tenho uma visão ampla da mama e eu consigo esse diagnóstico precoce, né? Muitas vezes a gente diagnostica até lesões pré-cancerígenas antes de virarem um câncer. Então é fundamental a mamografia. Mamografia é essencial, mesmo aquelas pessoas que por exemplo, na primeira experiência tiveram uma relação não muito boa, tem que entender que não dá para evitar, tem que continuar fazendo esse exame, é necessário, é essencial, e a senhora, assim como tantos outros profissionais, fizeram essa afirmação aqui nos nossos microfones, então é importante a gente bater nessa tecla, né, doutora? Mamografia é essencial e não tem como fugir dela. Fundamental a gente falar isso, e isso tem que ficar claro, né? Para gente que trabalha, né, envolvido nessa especialidade, que faz inúmeros diagnósticos por semana, a gente vê a diferença de você diagnosticar precocemente, né? A paciente passa melhor no tratamento, chance de cura é maior, a gente consegue fazer cirurgias menores. Então, assim, é fundamental. Eu sei que são minutos que muitas vezes não são muito confortáveis, né? Mas é um exame que salva vidas. Isso tem que estar na nossa cabeça, salva a vida, né? Então, assim, a mamografia, né, fã incondicional desse exame e indiscutível a importância dele. Doutora, é isso então a partir dos 40 anos, sendo já indicada mamografia, é isso, né? 40 anos de forma anual. Anual. Uhum. Aqui em Blumenau, na rede pública de saúde, a informação que nós temos que a cada 2 anos, a mulher completa 40 anos, aí ela tem direito a fazer mamografia e depois a cada 2 anos pelo SUS, ela teria, né, também o direito de voltar a fazer esse exame, doutora. Nesse caso, entre um ano e outro pela rede pública, o ideal seria que essa mulher buscasse, claro, a gente sabe da questão financeira, mas buscasse também fazer, mesmo que na rede particular, esse exame para não ficar sem tê-lo todos os anos? Na minha opinião, com certeza, tá? A sociedade, isso é algo que é um pouco controverso entre o Ministério Público, o Ministério da Saúde aí, e a Sociedade Brasileira de Mastologia. A gente defende sim de forma anual, tá? A gente acredita que a gente tem aí, consegue cobrir melhor essas pacientes e fazer esse rastreamento da forma mais adequada possível. Doutora... Então, se possível, fazer de forma particular, né? Eu acho que é um dinheiro que é muito, muito, muito bem gasto, vamos dizer assim. E nesse exame da mamografia ainda, doutora, além de um possível nódulo, uma possível relação já com câncer de mama, a mamografia ela pode também detectar e indicar outros tipos de complicações com a nossa mama? De achados de alteração? Isso, ao realizar esse exame, além de um possível câncer ou já a existência de um câncer, a mamografia ela pode trazer também outros aparecimentos ou aparentar outros tipos de problemas com a nossa mama? Então, a mamografia, a gente tem que imaginar assim, que ela me dá uma visão ampla da minha mama, de todo o meu tecido mamário,
né? E muitas vezes, mesmo o nódulo que aparece na mamografia, nem sempre vai ser câncer, né? Isso tem que pontuar, assim, a gente só vai saber realmente o que é esse nódulo depois, né, quando a gente prossegue e faz a biópsia. Mas ela consegue mostrar para mim o que está diferente do normal, do habitual. Então, muitas vezes pode ser um nódulo, muitas vezes pode ser as chamadas microcalcificações, que muitas vezes, na maior parte das vezes, são achados benignos, mas podem estar relacionadas também, dependendo da conformidade delas, com achados também característicos de um pré-câncer ou um câncer inicial, né? Pode ter também aí uma diferença entre um lado e outro, que a gente tem que investigar, porque pode ser só um acúmulo de glândula, mas assim como também pode ter um câncer escondido. Então eu tenho essa visão ampla, né? E depois a gente prossegue investigando melhor o que está alterado no exame da mamografia, com outros exames adicionais. Importante explicação. Doutora Bianca, mastite, o que significa isso? Que complicação é essa e, ao mesmo tempo, como administrar uma situação como essa na mulher? Tá. Então, quando a gente fala em mastites, né, a gente lembra sempre, nem sempre está relacionada à amamentação, mas na maior parte das vezes ela está relacionada à amamentação. Sempre importante, né, procurar uma avaliação de um médico especialista, né, de um especialista ou do seu ginecologista que fez o pré-natal, se aparecerem processos que lembrem uma inflamação na mama. Que isso, né, é a definição de mastite. Vai estar vermelhidão em algum ponto da mama, pode ter secreção, pode ter o que a gente chama de flutuação, algum pontinho ali com pus, calor local associado à febre, né, temperatura maior que 37,8. No caso desse, o ideal ir até então o seu médico assistente para avaliar e ele avaliar se existe a necessidade de entrar com antibiótico terapia ou com o tratamento adequado. Importante ainda pontuar que muitas vezes algumas vezes esse processo de mastite, se ele a gente não consegue, vamos dizer assim, a cura, a gente tem que investigar outros tipos de patologias também, né? Então, sempre pontuando mais uma vez, né, ressaltando isso, que é importante a avaliação, então, do seu médico que faz a sua assistência para avaliar essa mastite. Existe alguma relação, doutora Bianca, entre a mastite e, no futuro, possível caso, confirmação de um câncer de mama, ou uma coisa não pode levar a outra? Não, uma coisa não leva a outra. Isso não tem relação, né? O que pode acontecer é alguns casos que são, num primeiro momento, ele abre com uma inflamação da mama e ele ser um tipo de câncer. Isso não é comum, mas pode acontecer. Por isso que eu pontuo bem. Não melhorou, tratou a mastite, não melhorou, tem que voltar no médico assistente, né, para ele fazer um diagnóstico diferencial com uma patologia maligna. Lembrando que isso não é o comum, mas pode acontecer. Essa relação de mastite hoje com câncer amanhã, não existe. Doutora Bianca, além da mamografia, que é essencial, não temos como fugir desse exame após os 40 anos, de preferência que seja um exame anual na vida dessa paciente. Quais são também os outros exames que geralmente um profissional da sua área, né, um mastologista costuma pedir? E mais do que isso, quando que se deve procurar um mastologista? Perfeito. Então, mamografia sempre, né? Ultrassom, a gente pede muitas vezes, no caso de mamas mais jovens ou mamas aí que tem muita glândula, né? Lembrando que o normal da mama da mulher é ir sendo ter esse tecido glandular sendo substituído por gordura no decorrer dos anos. Quando ele não é substituído por gordura no decorrer dos anos, ele é o chamado de mama densa. Esse tipo de mama também merece uma avaliação, além da mamografia complementar com o ultrassom. Existem ainda, né, alguns casos pontuais que pacientes de alto risco de desenvolver a doença, né, mamas extremamente densas, glandulares,
ou aqueles exames que a gente não consegue fechar o diagnóstico apenas com mamografia somada com ultrassom, que a gente acaba pedindo, fazendo uso aí da ressonância mamária. Na última semana nós vimos aqui... Doutora, na última semana nós vimos aqui na Rádio CBN uma profissional falando sobre o mapeamento genético, né, um exame mais sofisticado. E agora, inclusive, aqui a nossa ouvinte, a Patrícia, está pedindo para também perguntar para você, doutora, sobre o mapeamento genético na área, envolvendo também, né, a questão de um câncer na mama, doutora. A senhora acompanha essa evolução da medicina? Eu não entendi a pergunta. Para fazer o teste genético? Isso, envolvendo o mapeamento genético. Até uma pergunta aqui da nossa ouvinte, a Patrícia, na nossa companhia, também pedindo, né, para perguntar para a senhora sobre a importância. Maravilhoso falar sobre isso. Então, assim, hoje a gente sabe, né, que existem algumas pacientes que elas entram aí no chamado grupo de alto risco, né? A gente sabe que 10% dos casos eles têm envolvimento, então, de história familiar, né? Quando a gente tem aí um familiar de primeiro grau, mãe, irmã ou filha, com menos de 40 anos, né, 45 anos esse diagnóstico, a gente tem indicação de fazer esse teste genético, ou pacientes que têm um chamado tipo que tem a doença, né, e são pacientes abaixo dos 40 anos, elas vão estar fazendo aí esse teste genético para saber se existe uma mutação ou não. Pacientes que têm história na família de câncer de mama em homem, paciente que tem história na família de primeiro e segundo grau, né, frisando, de pacientes que têm câncer de mama bilateral. Os pacientes devem procurar o seu médico assistente, que ele vai indicar, então, tá fazendo esse teste genético. Esse teste genético, ele vem ocupando, né, um espaço aí cada vez maior na medicina, e a gente consegue, então, distinguir um grupo que teria alguma mutação que seria relacionada aí com uma chance maior de desenvolver a doença. É isso aí, muitas informações presentes nessa conversa aqui com a doutora Bianca Silveira Sá, mastologista, conosco aqui também na programação da Rádio CBN. Doutora Bianca, para poder finalizar essa entrevista, o seu recado também para a nossa audiência mais uma vez, né? Já falamos tanto sobre esse olhar especial para a sua área, essa prevenção primária, prevenção secundária, e de que forma que a senhora fecha também essa entrevista hoje aqui conosco? Então, assim, acho que é importante, né, a gente se cuidar, a gente manter a nossa alimentação de forma saudável, praticar exercício físico, evitar consumo de bebidas alcoólicas, né? Atuar em fatores de risco que a gente consegue modificar. Isso a gente vai estar diminuindo o risco de ter a doença, né? Importante a gente lembrar de ter né, esse cuidado de fazer os exames em dia. E para aquelas pacientes queridas, que a gente tem inúmeras, que, né, acabaram fazendo um diagnóstico, nunca perder a fé, nunca perder a esperança, né? Tem muito tratamento surgindo, tem muita coisa para se fazer, né? E eu sempre acredito que para essas pacientes, elas sabem, eu falo muito isso, que é uma batalha longa, uma batalha grande batalha, mas Deus só dá essa batalha para aquelas grandes guerreiras. Então é isso que eu tinha para falar, né? Que temos muito o que fazer, é uma especialidade que cresce muito, é muito tratamento. Então a gente não pode ter medo do diagnóstico, trabalhar na prevenção primária, secundária, mas não ter medo do diagnóstico também, que a gente tem chance de cura. É verdade. Muito obrigada, doutora Bianca. Muito obrigada mesmo e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Um super beijo. Doutora bom Bianca. De manhã. É isso aí, doutora Bianca Silveira Sá, médica mastologista, conosco aqui, enaltecendo, né, também esse mês envolvendo a campanha do Outubro Rosa, ações de conscientização contra o câncer de mama e ainda destacando a importância dos exames e do profissional da mastologia.